Olá, amigos. Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Estamos iniciando aqui o Notícias 10, que tem a presença do deputado federal aqui pelo estado do Amazonas, Silas Câmara, do Republicanos. Há 28 anos da bancada federal, conhece como poucos o estado do Amazonas em toda a sua dimensão. Um estado que tem as suas distâncias consideradas continentais e também as suas peculiaridades, acompanhadas de suas dificuldades. Um povo guerreiro, um povo que está ali produzindo sempre aqui no coração da Amazônia. E o deputado federal Silas Câmara terá esse encontro com todos nós no Notícias 10, trazendo toda a sua trajetória política e sua atuação parlamentar. Deputado federal Silas Câmara, seja bem-vindo a esse encontro que será semanal. Obrigado, Jacques. Obrigado toda a rede de colaboradores da Network que nos recebe, para que nós possamos, nessa oportunidade que vocês nos dão, conversar sobre os desafios do Amazonas, principalmente nesses tempos em que a natureza se demonstra impaciente com a transformação do planeta e o nosso Amazonas tem um reflexo direto de tudo isso. Exatamente. O mundo vê isso também como uma mudança que traz uma determinada preocupação, não só para as populações, mas também para os governos, tanto federal, estadual e municipal, que já têm as suas dificuldades cotidianas. Deputado, estiagens com um período muito curto de um para o outro, nós estamos vivenciando isso, né? Enchentes, e também temos a tecnologia associada a tudo isso, mas existe uma estrutura que é movimentada pelos governos para tentar acompanhar ou até socorrer os ribeirinhos. E o senhor é um dos poucos que conhece o estado do Amazonas. Eu acho muito importante, Jacques, que a população saiba e que, como você mesmo acabou de registrar, que essas modificações de comportamento do clima no planeta inteiro, mas no Amazonas, ultimamente, a gente sentindo muito fortemente. Interessante que nem no Amazonas, não só no Amazonas, aliás, o Brasil todo passou a sentir fortemente. Até um pouco tempo atrás, a gente não tinha notícia no Brasil dos fenômenos que a gente tem vivido ultimamente. O que me chama muita atenção é que a ciência e a tecnologia nos dá ferramentas, tem ferramentas hoje, que claramente você consegue identificar previsões muito confiáveis no aspecto do comportamento da natureza, tanto da seca, como da cheia, como do temporal, enfim, em todos os aspectos. E o Amazonas, a quem eu quero, obviamente, aqui junto com você, fazer uma análise sobre esse aspecto, ele tem fortemente um monitoramento até por conta dos olhos do planeta que estão sobre nós, né? E tudo que acontece aqui na região tem uma repercussão não apenas aqui positiva ou negativa diretamente na população, principalmente do interior do estado do Amazonas, mas agora já começa a afetar, inclusive, a nossa economia, porque a seca dos 2 últimos anos, de 23 e 24, 23, por exemplo, a gente não estava preparado quase não, tivemos um prejuízo de 1 bilhão da economia só no orçamento do estado perdemos 1 bilhão. E, obviamente, que isso se desdobra nos municípios, porque é bom que se lembre que os municípios recebem do estado o ICMS. Então, quando o estado tem uma crise, isso reflete-se nos municípios. Mas também tivemos, para registrar aqui, um prejuízo muito grande, por exemplo, em 23, na Zona Franca de Manaus. Por conta do problema de acesso, tivemos dificuldade em ter componentes, etc, etc. Já em 24, uma prova de que a gente aprende e as coisas mudam e evoluem, já não tivemos tanto, porque, até para ser justo, o governador do estado do Amazonas se juntou aí com as empresas de portos aqui no Amazonas e desenvolveram uma estratégia que implantou um porto flutuante ali na área de Itacoatiara, por ali, e isso fez com que eles pudessem transportar os contêineres para embarcações menores, e isso nos tirou da crise. Mas o fato concreto, que era isso que eu queria dizer,
é que eu acredito, sinceramente, que a gente pode aperfeiçoar isso para poder, primeiro, identificando o fato, ser mais rápido, mas principalmente acreditar no que a gente tem em mãos, que é tecnologia e ciência. Exato. Que diz vai acontecer, quando diz vai acontecer, até porque a própria ciência, a própria tecnologia, eles dão peso na informação. Olha, vai acontecer com certeza de X%. Exato. Então, quando a certeza ela tem, vamos dizer assim, uma evolução para mais de X%, nós deveríamos, na minha opinião, evoluir hoje todo o sistema de defesa civil do Brasil para que a gente criasse um novo degrau nos estágios em que o governo do Estado e o governo federal entra de verdade para socorrer as pessoas através dos municípios, ou até próprio dos estados, mas principalmente que o município se sinta confortável para ele tomar a decisão se está na hora ou não de fazer alguma coisa que, mesmo não sendo estado de emergência, dê aos governos estaduais, ao governo federal, dê os sinais de que ali não tem outra solução a não ser começar o monitoramento cedo. Exato. Uma espécie de preparação para aquilo. Exatamente. Que os institutos, né, a ciência aponta no Exatamente. Sentido de uma estiagem, de uma enchente severa. O CEMADEM já faz um papel nesse sentido, em termo nacional. Pois é, e além de terem os órgãos, até as empresas, até os institutos, terem até organizações não governamentais, que hoje também fazem isso com bastante eficiência, mas tem um fato muito concreto, né? A água não cai em Anuri e enche Anuri. Exato. A água vem lá de cima e os sinais lá de cima já começam a se desdobrar. Entendeu? E me chama muita atenção. Eu vou te dar um dado. Isso. Em 23, quando houve aquela grande seca, só de transportes aéreo para levar medicação e levar cesta básica, o governo federal gastou aproximadamente 55 milhões de reais. Uma cesta básica chegou a custar, entregue num distrito, numa comunidade ou na beira do isolada, rio, que ficou isolada. Pronto. Né? Uma cesta básica. O custo final chegou a ser R$ 2.800. Uma cesta básica. Uma cesta básica. Então, para você ver o tamanho do desafio. Quer dizer, situações como essas são muito complicadas de você não ter ou não poder ou não evoluir para ter ferramentas em que você possa dizer bem assim, não, eu vou colocar a cesta básica lá, o máximo que pode acontecer é eu não usar. Exato. Tá certo? Mas eu vou colocar lá, porque se eu colocar lá, eu vou economizar em outras áreas. E também tem um ponto importante de tudo isso, que é o sistema. O sistema ele é moroso, ele é complexo. Eu vou te dar um dado. Burocrático. Eu vou te dar um dado. Está vendo agora, nesse momento que falo com você, a cheia do Rio Madeira, que está afetando fortemente o município de Humaitá, aliás, é o que mais está sendo afetado. Isso agora. Agora, nesse momento. Nesse momento. E está afetando também Manicoré já, e afeta fortemente o município de Apuí, porque a parte da BR-230 que está ligado ao município de Humaitá, portanto, do outro lado do Madeira, ela, por um período longo da estrada, está destruída já, não tem acesso, não tem como passar, portanto, o Apuí está isolado. E junto com o Apuí está isolado também Santo Antônio de Matupi, que é o sul ali de Manicoré, que tem mais de 15 mil pessoas. Produtor. E como também está isolado Sucunduri, que é logo depois de Apuí, que é um município, um distrito grande também, muito próximo, já próximo ali de Jacarecanga, descendo do Pará, que também está isolado. Agora, presta atenção, nós não temos o acesso para Novo Aripuanã, porque a estrada não presta, tá certo? É uma estrada estratégica demais para o estado do Amazonas, não conseguimos asfaltar ainda. É bem verdade que o governador tem muito desejo de asfaltar aquela estrada. Certo. Inclusive, nas campanhas passadas houve um compromisso. É uma rodovia estadual. É uma rodovia estadual. Exato. Rodovia estadual, que nós já tentamos federalizar, inclusive. Certo. Isso, mas não burocrático. Não, e que o governo federal também já tem tanto problema que quando eles falam em federalizar alguma coisa, eles já ficam olhando de onde vai vir um tiro depois. É verdade. Porque até federalizar é só um exemplo é amor e paixão. 319. Pronto. Pronto. Tu vê, 319 mesmo aí. Ó. Entre a 319 e a beira do Rio Madeira, portanto, o município de Manicoré,
Exato. São 110 quilômetros da BR-174. BR não, da AM-174, que nós também estamos tentando federalizar para ver se a gente pega essa possibilidade ou essa pressão que a gente está exercendo hoje sobre a 319 e consegue asfaltar ela até o ponto em que Mandicoré saia do isolamento. Certo. Mas voltando ao sistema. Isso. Tá certo? Nós estamos há 15 dias lutando com o Rio Madeira. Eu estou de manhã, tarde à noite, lidando constantemente com o prefeito Dedei Lobo de Humaitá, com o prefeito Lúcio Flávio de Mandicoré, com o prefeito Marquinhos Damasio de Apuí. E, para te ter uma ideia, tem 24 horas que nós conseguimos reconhecer o estado de emergência com o governo federal em função da burocracia. Reconhece-se primeiro no município, depois reconhece no estado. E depois, então, o governo federal reconhece. Exato. Já na área de saúde, estando os municípios em estado de emergência, é mais desburocratizado porque o município decreta a emergência na saúde e entra com o decreto direto do Ministério da Saúde e já apresenta o plano de trabalho, portanto, tem possibilidade de ter um socorro mais rápido. Mas o socorro que realmente tem que ser imediato é aquele socorro em que você recolhe a população do lugar afetado, tem que ter alimentação, tem que ter medicação, tem que... Toda uma estrutura de vários segmentos. Pronto. E o que é mais importante desse é você ter capacidade de resolver o problema. Eu costumo dizer que tudo que acontece comigo, eu primeiro pergunto o que causou. Eu sou, como você sabe, eu sou empresário de radiodifusão também há algum tempo. Sim. E toda vez que alguém chega comigo e diz assim, olha, queimou um transmissor, eu digo, o que foi que causou a queima? Foi um raio. Porque geralmente a pessoa diz, você não tem que consertar. Não tem que consertar. Eu primeiro quero saber o que causou. Muito bem. Então, se tem gente afetada em momentos de fenômenos como esse, exato, é óbvio que tem uma motivação. A pessoa está numa área de risco, está numa área de altíssimo risco, tira de lá, constrói Minha Casa Minha Vida, enfim. Então, o conjunto de soluções para esse problema é muito complexo porque envolve muito dinheiro, né? Mas o estado do Amazonas, e aqui eu quero, se tu me permite, fazer aqui um brief rápido. O Notícias 10 é para isso. Só para ter uma ideia. 23 e 24... E agora, 25, eu tive uma atuação muito importante, tanto em 23, como em 24, como em 25, e acho até que a minha atuação, no aspecto geral, teve uma repercussão muito grande, principalmente no setor primário, mas também nas respostas rápidas para os prefeitos municipais. Que bom. Para a população entender qual é o desafio dos prefeitos, eu queria primeiro fazer um registro muito importante. Por favor. De tudo que se arrecada nesse país, 60% fica no governo federal. 60. 40 para os 5.500 municípios do país? Ainda não. Ainda tem menos. 23 fica com os estados. 83% de tudo que se arrecada nesse país fica com o governo federal e com os governos estaduais. Só 17% volta para os 220 milhões de brasileiros através dos municípios. Ou seja, se um município no Amazonas, você está aqui, o Humaitá, que está em crise nesse momento, tem 60 mil habitantes, dos 17% transformado em 100%, que vai para 220 milhões de brasileiros, o que volta para lá é o equivalente a 60 mil habitantes. Não tem condições. Para todas as variáveis, todas as necessidades. Então, é para entender o desafio de uma resposta rápida de um município brasileiro diante de um fenômeno como esse. Hoje mesmo, o prefeito Dedei Lobo, estou saindo agora, daqui a pouco, direto para o avião, e vou para a área afetada. Vou para a área afetada. O senhor acabou de chegar, dia 7, agora há pouco, de toda essa ação, e já vai retornar? Já vou para a área afetada. Vou para o Humaitá, Mandicoré e Apuí. O que eu estou dizendo para vocês? É que entenda a dificuldade. Na morosidade do sistema, quem responde imediatamente pelas áreas afetadas e pelo prejuízo é o município.
que de tudo que se arrecada nessa nação... É o que recebe menos. É o que recebe menos. O chamado Fundo de Participação dos Municípios... Municípios e o ICMS. É extremamente curto para isso. E sem contar que o Estado do Amazonas tem uma particularidade muito grande, que é não ter receita própria os municípios. Exatamente. E quando tem, é muito pequenininha a receita. Aliás, pífio. Na maioria absoluta dos municípios, 95% não tem receita nenhuma. Meu Deus. O que eu digo com isso? Vamos lá. Em 2023... E aqui, para ser justo, o governo federal, em 23, colocou R$1,5 bilhão de reais na seca no estado do Amazonas. E, pela primeira vez, 17 ministros de estados, mais o presidente em exercício, porque o Alckmin era presidente em exercício, vieram ao Amazonas para aquele enfrentamento. Pela primeira vez isso. Pela primeira vez. E esses R$1,5 bilhão que foram... investidos... Um bi e meio. Nós tivemos uma participação muito forte, a bancada, e, obviamente, como aqui eu estou fazendo a minha prestação de contas, até para que ninguém se sinta ofendido, vou falar do meu trabalho. Importante. Então, presta atenção. A dragagem dos percursos de rios... da navegabilidade, de insumos... Tabocal e no Alto Solimões também. E no Alto Solimões. Percurso de... E também aqui no Madeira, em alguns percursos. Exato. Né? Agora, por exemplo, mesmo o Rio Purus ficou intrafegável, né? Ficou sem navegação. Muito bem. Mas, só para se ter uma ideia, foram R$500 milhões. 500 milhões de reais. Mas eu vou citar aqui, por exemplo, os pescadores. Isso. Que eu tive uma atuação muito forte para que eles recebessem, por exemplo, um auxílio emergencial de 2 parcelas. Só aí foram 300 milhões. Mais cestas básicas que nós conseguimos para os pescadores, em torno de 80 mil cestas básicas. Se você... Só aí já são mais em torno de 15 milhões de reais. Exato. E antecipação, por exemplo, do pagamento do 13º da Previdência Social, que são recursos que a pessoa tem direito, mas que o governo federal, ao antecipar, termina, obviamente, contando como, sim, um socorro dado aos municípios. Essa antecipação entre o BPC também. Pronto. O BPC todas as variáveis. Exato. Todas as variáveis de benefício de quem está dentro da cobertura da Previdência Social. Muito bem. Vamos também aqui citar a repactuação do custeio do PAP, que é a saúde preventiva e básica, e também do MAC, da média e alta complexidade, que nós conseguimos em 23, que o governo federal se sensibilizasse, até porque o governo federal, pela primeira vez, entendeu como é que funciona a saúde pública no Amazonas. Eu ia fazer essa pergunta. Sabe por que ele entendeu? É uma coisa muito simples. Nós somos um estado diferenciado. Muito. O estado do Amazonas, eu acabei de dizer aqui que os prefeitos têm uma dificuldade imensa, porque o dinheiro fica no governo federal, na sua maioria, e no Estado. No governo do Estado. Exato. Mas olha para você ver como é grande o desafio de um administrador público municipal no Executivo. Pela Constituição, os municípios só deveriam ser responsáveis pela prevenção e pela saúde básica. Exato. No estado do Amazonas, eles são responsáveis pela prevenção, saúde básica, a média e alta complexidade. Eu sei disso. E olha a diferença. No caso da média e alta, não deveria ser responsabilidade dos municípios. Mas só para vocês sentir o que isso acarreta de despesa para o município, que tira do seu orçamento um dinheiro precioso que poderia ser para enfrentar, por exemplo, a evacuação de uma área de risco no município, da população para uma área de terra firme, de uma área segura. Um médico que é generalista ou clínico geral, ele custa entre 15 e 20 mil reais para um prefeito. É a área de responsabilidade dele. Exato. Quando pula para a média e alta complexidade, a conversa já começa de R$ 1.500 por dia. Portanto, estou falando de 90 mil por mês, no mínimo, por um especialista. E para um município desse tamanho? Desse tamanho. E o médico da diz assim, fique à vontade, se não quiser, não tem problema, tem quem queira. Então, o que eu estou dizendo, o que eu quero dizer com tudo isso? Que a ação lá atrás, em 23, da bancada, e aqui eu quero dizer que eu tive um trabalho muito importante, principalmente na área primária, que é o caso dos pescadores e das pescadoras, como também na área de saúde
pública, que foi uma área que eu fiz um trabalho muito forte, até porque sou subcoordenador da bancada, o senador Omar Aziz, a quem eu mando um abraço aqui, ele que foi governador do estado do Amazonas, é o atual coordenador e senador da República, e se depender de mim, será o futuro governador do estado do Amazonas. Ele fez uma organização na bancada muito estratégica para que cada deputado, para cada senador, respondesse por uma área e a gente pressionasse o governo federal para que houvesse uma solução. Certo. Olha, um outro desdobramento de 23 que eu faço questão de relatar. O deputado estadual comandante Dan, ele, na Assembleia aqui, né? Na Assembleia Legislativa. Pronto. Uhum. Na seca de 23, você lembra que a gente se somou à seca, o fogo, os incêndios na floresta, etc, etc. E aí ele me provoca e diz, mano, vê se tu consegue, com o ministro da Justiça, que era o Flávio Dino na época, que a gente dote pelo menos 20 ou 25 municípios de brigada de incêndio, porque para a resposta ser rápida, nesse caso, isso tem a ver com a seca, até para a gente não sair do tema e as pessoas entenderem que isso é também são fenômenos, a mudança climática que vem sendo propaganda, nós estamos sentindo na pele. É isso aí. E foi uma época que a fumaça invadiu Manaus, causando transtornos, problemas respiratórios a crianças e idosos, aí já entra a saúde. É isso aí. O senhor está entendendo o encadeamento? Como Pronto. Então, para você ver, como consequência daquele pacote de movimentos de 23, não apenas para a gente socorrer o estado do Amazonas, mas para a gente também olhar para frente e já ter soluções que os próprios municípios pudessem dar uma resposta rápida para o caso do incêndio. O senador Omar conseguiu, por exemplo, um avião que deve estar chegando nos próximos dias, 17 milhões de reais, para a gente ter possibilidade de enfrentar incêndios com uma aeronave apropriada do estado do Amazonas. Que combate incêndios florestais. Aqueles... E aí, com a provocação do deputado estadual, comandante Dan, eu fui ao ministro Flávio Dino e nós conseguimos, e vai ser implantado esse ano, já assinaram o termo de cooperação dos municípios, e o recurso já está no caixa, já foi feita a licitação, nós vamos implantar 23 brigadas de incêndio no estado do Amazonas. Nos municípios mais críticos. Nos municípios mais críticos. Nesse sentido. Fruto do nosso trabalho, através de emenda nossa e provocado pelo comandante Dan, que foi quem fez, até porque ele é coronel da Polícia Militar, foi comandante da Polícia Militar. Eu acompanhei lá no comando. Foi secretário de Estado, teve também uma atuação muito importante na segurança pública nacional, através da Força Nacional, dos grandes eventos do Brasil, e ele fez essa movimentação e, obviamente, que é assim que acontece. Exato. O deputado estadual provoca, o vereador provoca o deputado estadual provoca o deputado federal, a gente se junta e resolve o problema, porque diz a Bíblia que um cordão de 3 dobras não se quebrará fácil, pelo menos. Né? Não, então, forte. A gente, com essa movimentação, a gente vai construindo isso. Então, 23 foi um ano que a gente avançou muito em tudo isso. Né? E 24, da mesma forma, porque a gente já tinha a experiência de 23, tanto é que eu acabei de citar que em 23 nós tivemos um prejuízo da economia fortíssimo, cerca de R$1 bilhão só no orçamento do governo do Estado, que se desdobrou, obviamente, dos municípios. Quando foi em 24, não. As providências já foram tomadas com bastante antecedência, tanto que eu acabei de dizer que não houve, por exemplo, prejuízo no Distrito Industrial de paralisação de indústrias como houve em 2023. Exato. E todas essas questões que envolvem esses fenômenos naturais, como a gente vem falando, elas, a tendência é cada vez piorar e ser recorrente as dificuldades, seja pela seca, seja pela cheia, ou seja por outros desafios que o planeta já enfrenta há alguns anos e que chegou no Brasil fortemente a partir de 23, 22, 23. Exatamente. Olha o que aconteceu, por exemplo, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina mesmo, enfim, mas isso está acontecendo em São Paulo, Rio, está acontecendo no Nordeste, enfim, é realmente uma movimentação que nós precisamos nos preparar. É nesse aspecto que eu digo que eu tenho certeza absoluta, Jackson, que a legislação precisa ser aperfeiçoada, E aperfeiçoada no aspecto da resposta ser mais rápida, bem mais rápida, né? E isso passa por uma reengenharia de tudo que existe de regras, legislações, enfim,
Eu mesmo estou apresentando agora um projeto de lei, uma proposta de projeto de lei, que desenvolve a possibilidade de que o município, sendo alertado por órgãos oficiais de monitoramento de que vai acontecer determinado fenômeno natural que afetará o município por longo prazo, porque se é curtíssimo prazo, aí é defesa civil para todo mundo se proteger e só depois, eu concordo, se desdobra numa ação do governo. Exato. Mas seca e cheia não acontece de hoje para amanhã. Não, Existe todo... Tem uma previsão da ciência e dos institutos que estão estudando tecnologicamente. É disso que eu digo, é disso que eu falo. Então, nesse aspecto, que se crie mais um degrau de procedimento em que os municípios possam, já no estado de alerta, identificar suas principais necessidades e, dentro dessa relação do Pacto Federativo, as escalas de governos tomar as providências imediatamente. Vou citar um exemplo. Vai ser a maior seca do estado do Amazonas. A gente já sabe que nossos municípios vão ficar isolados. Exato. Já sabe. Exato. Ou seja, pega a balsa. Já se antecipa. Enche de alimento, medicação. Combustível. Tá certo? Cria uma estrutura no município que possa se armazenar tudo isso, de forma que as ferramentas de amenização dos prejuízos sejam feitos principalmente no aspecto psicológico. Porque quem mora num município desse e sabe o que passa e o que passou, principalmente no aspecto da seca, ele, vendo que está providenciado, o que precisa ser providenciado para não passar necessidade e nem isso nem ser o desastre natural, um castigo a mais do que é o próprio fato de você estar dentro do processo de uma seca ou de uma cheia, isso já melhora muito o conforto emocional de quem está no município, porque sabe que nós estamos sabendo lidar com isso com antecipação. Causa uma segurança ao provedor, ao pescador, ao produtor, né, que perde toda... E ainda tem essa questão de perder a produção, tanto na estiagem como na enchente. Quer dizer, é um trabalho amplo do governo federal e da bancada, deputado. E há 28 anos eu já vi o senhor em Coari, em vários municípios, inclusive, paralelamente eu fazendo algum trabalho, e isso é recorrente. Agora, eu lhe pergunto, tem sido difícil convencer os pares de outras regiões ali, e até mesmo o governo federal, quando se trata de Amazonas? Não, na verdade é assim, são duas coisas distintas, sabe? Certo. Nós somos discriminados, é verdade, isso. E nós temos desafios que falta sensibilidade nacional para que esses desafios sejam superados. Um exemplo é a BR-319, que a gente tem uma luta muito intensa para que ela seja pavimentada, até porque ficou provado que ela é absolutamente necessária agora na seca. Exatamente. Como ficou provado na também... pandemia. Pois é, eu ia dizer, como ficou provado também na pandemia. E isso, a gente tem essa dificuldade, né? Como também a gente enfrenta, por exemplo, dificuldades para manter o nosso modelo econômico, a Zona Franca de Manaus. É uma guerra tem outros enfrentamentos cotidianos, né? E nesses aspectos, eu acho que a gente é olhado como patinho feio da nação, embora lamentavelmente, essas pessoas esqueçam de que quando o Brasil vai ao mundo em eventos internacionais, em conselhos, em elaborar acordos de cooperação, a primeira coisa que entra é a Amazônia. É o tema... Aí a gente é lembrado, aí é maravilhoso. Agora, quando volta para cá, a gente não existe, né? Um pouco esquecido. Pronto. Então, nesse aspecto, a gente tem muitos desafios, mas aqui eu quero dizer para você que a nossa bancada no Congresso Nacional ela é reconhecida como a bancada mais eficiente no enfrentamento dessas questões, até porque, como você sabe, nós só somos 8 deputados federais e 3 senadores. São Paulo, por exemplo, que é o nosso principal adversário na questão econômica, tem 70 deputados federais. Para você ver. Tá certo? E a gente tem conseguido
vencer esses obstáculos. Já eu acho que no aspecto do socorro nessas áreas de fenômenos naturais, eu quero dizer que eu tenho certeza absoluta que o desafio é igual do Amazonas para qualquer lugar. Para todos. Qualquer lugar. Do norte ao sul, literalmente. Pronto, quem acompanhou, por exemplo... Porto Alegre? Porto Alegre viu que até hoje se reclama. Né? A verdade que quando acontece também um fenômeno como esse, as pessoas também, elas colocam nos braços do governo federal, nos ombros, um peso muito grande no aspecto de que tudo tem que ser resolvido através de uma ação do governo federal. E eu até acho que o governo federal precisa resolver muita coisa, é verdade, e acredito até que resolve, mas vamos combinar, a limitação financeira e orçamentária está em todo lugar. Está no governo federal, está no governo dos estados. Talvez seja porque é o que tem mais recursos. Né? Pois é, talvez por causa dos 60%. Exatamente, lá, né? da distribuição dos recursos. Eu acho até que o governo federal poderia até fazer um remanejamento, uma repactuação do Pacto Federativo para a gente poder melhorar essa resposta rápida através de mais recursos dos municípios, porque é os municípios que precisam. Os estados têm menos responsabilidade direta do que os municípios, porque é na porta do prefeito que bate todo dia a pessoa doente, a mãe desesperada, a reclamação pela educação de qualidade, os buracos estão nas ruas dos municípios. No estado não tem... os buracos estão na rua do estado. Não é isso, é do município. Vai ser sempre assim. E é lá que está problema de segurança pública, saúde, educação, enfim. Então, esse aspecto desses fenômenos naturais que cada vez mais evoluem para serem recorrentes, eu acho que está chegando a hora de a gente repensar a velocidade com que o Estado recebe uma resposta, digo o Estado e os municípios, já que o governo federal é parte disso, mas só correndo os estados e municípios. E também acho que a legislação brasileira precisa ser aperfeiçoada em muito, no aspecto de que a gente possa ter respostas mais rápidas e também o próprio governo federal tem as ferramentas inclusive orçamentárias e financeiras, para fazer o enfrentamento sem necessitar de outras ferramentas que envolvem o desdobramento disso, tanto em termos de orçamento como de próprio Congresso, para poder aprovar o recurso. Exato. E acontecendo isso, a gente vai melhorar muito. E o governo federal, deputado, ele tem sido receptivo a essas propostas e como está, por exemplo, a recepção dentro do Congresso dos seus pares? Tudo isso está acontecendo numa velocidade muito rápida e o que eu estou vendo nesses últimos 4 anos é o governo federal tentando enfrentar todas as crises de um país do tamanho do Brasil e com a diversidade de situações climáticas diferentes por região, mas muito efetivas, e sem tempo ou então sem priorizar, paralelamente a esses enfrentamentos, algo que possa ser oferecido para o Congresso Nacional, quem sabe de iniciativa até do próprio Poder Executivo, já que é ele que executa diretamente as ações, dizendo quais são as dificuldades que ele tem para que o enfrentamento seja realmente sanado com brevidade. Já no Congresso, tem projeto de lei, proposta de projeto de lei para tudo que você pode imaginar. Só para a população ter uma ideia, Jackson, hoje tramita no Congresso Nacional cerca de 72 mil propostas legislativas. 72 mil. De vez em quando eu vejo, aqui com todo respeito, a nossa classe, já que eu também sou jornalista como você, muito obrigado, que eu vejo as pessoas muito preocupadas e o orgulho com que um deputado que é eleito, ou um vereador, um deputado estadual, ou um vereador, ou um deputado federal é eleito,
e ele se coloca para a população como alguém que, em determinado período de um ano, ele apresentou 70 projetos de lei. Eu fico assustado com isso, porque será que, de fato, está faltando lei no Brasil? Porque hoje o Brasil é um país que vive o fenômeno das leis mortas, ou seja, você vota uma lei no Congresso, você vota uma proposta de lei no Congresso, ela é sancionada, ela vira lei, e se você começar a perceber das duas, uma, ou ela se tornou um estorvo na vida da população, ou então ela foi aprovada e, de forma prática, não teve efeito nenhum na vida de ninguém. Não causou nenhuma diferença. Na vida de ninguém, entendeu? Né? Então, isso é complicado. Entendi. Se você perceber, por exemplo, a própria questão da Constituição Federal do Brasil, que é jovem, mas 88 foi o tempo que ela foi... Tivemos uma nova Constituição, mas de lá para cá, se você vê, quase todo dia, quase toda semana, tem uma proposta de emenda à Constituição nova, e isso vai se evoluindo. E o que eu estou dizendo, o que eu quero dizer com isso, é que o Congresso termina sendo amarrotado de propostas que terminam tendo interesse, às vezes até pessoal, de determinada representação ou até de determinado segmento, e com isso você empanca outras iniciativas que precisam ser feitas com determinada urgência para que a gente possa ter resposta rápida. Eu vou citar um exemplo da segurança pública, tá certo? Segurança pública não se tornou um problema para o Brasil ontem, nem hoje, tá certo? Mas quando o governo federal manda um projeto de emenda constitucional ou um projeto de iniciativa do Executivo com prazo constitucional para a Câmara, ele para a Câmara, porque o que chegou ganha prazo regimental de urgência, e se em determinado tempo não for votado, suspende-se toda a tramitação do Congresso Nacional em função daquele que chegou. E agora, por exemplo, estou citando segurança pública só para citar um exemplo. Então, chegou agora uma emenda constitucional, uma proposta do governo federal sobre segurança pública. Está aí a confusão que virou, né? Entendeu? Primeiro que essa polarização que está no Brasil já cria uma dificuldade natural, porque quem é de A e quem é de A não quer que B ande, e quem é de B não quer que A ande. Trava, obstrui. E aí começa a confusão. Exato. Então, esses fenômenos naturais que a gente está vivendo, eles mais velozmente, cada vez mais velozmente, ele tem um desafio muito grande. Acho que começa nos municípios, passa pelos estados e termina no colo do governo federal. Nós temos instâncias que podem discutir isso, e aqui até fica uma sugestão. Temos a Confederação Nacional dos Municípios, que é muito atuante, por sinal, como temos aqui no Amazonas a Associação dos Municípios Amazonenses. Quem sabe se essas entidades que têm, além da legitimidade, têm um contato mais direto, aonde de fato chega o primeiro impacto de uma situação como essa, e de repente construir-se propostas que possam se evoluir para uma modernização das leis que estão em torno desses fenômenos, para que a gente possa ter resposta mais rápida. Eu acho que por aí poderia ser um caminho de construção, tenho essa impressão, mais rápida, para que a gente pudesse construir algo eficiente. O senhor falou ainda há pouco, nessa conversa que nós estamos tendo aqui, que o senhor vai retornar agora à região do Madeira. Sim. Em loco, o senhor precisa estar lá, inclusive, né? E eu fico imaginando o seu retorno e essa movimentação toda. Ou seja, parte da sua agenda é justamente no interior do Amazonas, da qual o senhor representa. Isso tem sido um significado muito grande na sua atuação. Acho que você me dá uma oportunidade para deixar uma coisa muito clara, um registro muito claro. Eu estou deputado federal desde 1998. Fui eleito dia 2 de outubro de 1998. Assumi o mandato no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, dia 2 de fevereiro de 1999. Certo. E eu fiz um pacto comigo mesmo, um propósito com Deus, comigo, com a população, de que eu faria dos meus mandatos que efetivamente defenderiam a população a partir de um contato pessoal, físico, com a população no dia a dia. Cumprimentando ou seja, ter
a obrigação de estar aonde a população está. Como o Milton Nascimento, né? O artista tem que estar onde o povo está, né? Imagina e tem mantido isso. Lógico. Então, desde 1998, eu mantenho, no mínimo, 2 vezes por ano, eu vou aos 61 municípios do estado do Amazonas e eu conheço pessoalmente cerca de 4.800 comunidades e distritos nesses 28 anos. Uma vez por semestre? Uma vez por semestre. Exemplo é 2025. Certo. Comecei dia 7 de fevereiro, hoje é dia 10 de abril. Se você tirar 3 dias por semana que eu fico em Brasília, que é a minha obrigação, terça, quarta e quinta, eu tenho, em termos de dia úteis, para ter feito os 62 municípios. Já uma vez, cada um deles, nesse período de 7 de fevereiro até hoje, só que, além de eu ter feito uma vez 61 municípios nesse período, eu já fiz 20 outros municípios de 2 a 3 vezes, nesse mesmo período, de janeiro para cá. Ou seja... Não é só uma vez que visita. Não. De 7 de fevereiro para cá, uma vez os 61, e de 1º de janeiro para cá, em 20 municípios, já foi 2 ou 3 vezes nesse período, em situações como essa. Por exemplo, essa vai ser a 3ª vez que eu vou estar em Humaitá. Permita eu perguntar ao senhor, por favor, tem algum par seu que faz esse mesmo caminho? Eu desconheço. Eu também. Eu desconheço, e desconheço não é no legislativo, não. Desconheço é na política. Na política, não, porque eu coloquei na isso política. é algo que você faz porque você gosta. Tem que gostar. Tem que gostar de relacionamento, enfim. E não é uma coisa fácil. E uma dieta também tem que revelar a dieta, porque tem que ter energia para estar fazendo isso. E nesses tempos, então, de temporais, é um negócio complicado lá em cima, porque você precisa ter equilíbrio emocional e nervos para você saber que... E está ligado com o homem lá de cima também, esse proteção, aí não falta. Esse não nos falta, né? Não falta. Esse não nos falta, né? Pois é, então, né? Então, essa parceria, essa aliança que eu, graças a Deus, construí nesses 28 anos com o interior do Estado, me dá, graças a Deus, a facilidade de, conversando com qualquer ministro de Estado, com o presidente da República, com o próprio governador Wilson Lima, com os senadores da República, eu tenho facilidade, graças a Deus, de passar a essas pessoas um conhecimento não de ouvir falar, mas vivendo aquela realidade do ditado popular, que o que os olhos não veem, o coração não sente. Ou seja, é você chegar lá e dar respostas práticas. Tu sabe de uma coisa? Essa minha vivência com o interior do Estado, ela tem produzido, na minha vida pública, resultados que, às vezes, eu até me sinto injustiçado pelo esquecimento rápido de conquistas que eu acho que mudaram a vida das pessoas de verdade. Quer um exemplo? Por favor. O pescador. Em 1998, quando eu fui eleito, já tinha deputado federal, já tinha deputado estadual, já tinha senador da República, já tinha governador, já tinha presidente, mas já tinha pescador desde a época de Jesus Cristo. Exato. E os pescadores do Amazonas não tinham nenhum benefício que desse a eles o reconhecimento da sua atividade profissional e segurança jurídica de que eles, na sua velhice, poderiam viver com dignidade. Foi preciso eu ser eleito em 98. Em 99, eu descobri que já existia a lei do seguro-defeso. Não era pago nenhum pescador, porque pescadora... Nem um centavo. Nem um centavo, porque pescadora não podia receber aqui no Amazonas. E sabe qual era a grande dificuldade, o grande desafio? A burocracia era em Belém do Pará. Só isso. Só? Somente isso. Fiz um trabalho, trouxe toda a estrutura para o Amazonas, já no começo de 99, eu repeti aqui, eu assumi dia 2 de fevereiro de 99, e já em 99, no final do ano, eu levei no meu próprio carro 597 cheques datilografados da Caixa Econômica. Na Olivete ainda. Tá certo? O gerente foi comigo e nós pagamos os primeiros 597 pescadores homens em Itacoatiara. Na colônia Z13. Z13. Eu ia falar. É por isso que quando o Silas vai visitar a colônia Z13, ninguém entra, porque não cabe de gente. Pois é. Então, tu tá entendendo? Tem que buscar isso. Pronto. Então, né? olha só para você perceber. Na época, eram 5 colônias que existiam e menos de 6 mil pescadores cadastrados. Hoje são
200 entidades de pesca no Amazonas e 200 mil pescadores e pescadoras aproximadamente associadas. Não pagava nenhum, hoje paga 97 mil seguro-defeso. Sabe quanto isso coloca na economia do Amazonas? Coloca 600 milhões de reais por ano na economia. Por ano. Agora, mais do que isso. Só de uma categoria. Só de uma categoria. Agora, mais do que isso. Deu a essa categoria a segurança de que, no seguro-defeso, que tem a sua origem de provisão para ser pago, no seguro-desemprego, no FAT, portanto, isso, o que linka a atividade do pescador a uma atividade profissional, o direito, e aí, de novo, tem um trabalho do deputado Silas Câmara, porque eu votei a criação da aposentadoria especial como deputado federal. E se eu disse sim para a aposentadoria especial, eu disse sim para uma lei que eu passo a fazer parte dela, a partir daí, a pescadora passou a ter direito de se aposentar com 55 anos. A pescadora. A pescadora, com 15 anos de atividade comprovada na pesca, e o pescador com 60 anos, com 15 anos de atividade comprovada na pesca. Se você for para a aposentadoria normal, é com 65 e 67. Exato. Por conta do esforço e da exposição, chuva, sol. Pronto. Né? Eles ganharam o direito de se aposentar um pouco mais cedo. E tudo isso é um desdobramento dessa minha decisão de vida. Exato. De poder estar perto da população, e você vai enxergando esses movimentos, principalmente agora nesses fenômenos naturais. Olha o que acontece com o pescador. Isso. Teve seca. Isso. 2 meses de auxílio emergencial, com 4 de seguro-defeso, ou seja, eu falei aqui em 600 bilhões por ano na economia do Amazonas, já passou para 900. Exatamente. Já passou para 900. E os pescadores sofreram um pouco menos, porque um salário mínimo, vamos combinar, que é uma ajuda substancial, né? Mas não resolve 100% do problema, até porque não existe seca por 60 dias. Até porque a seca por 60 dias ela não traz um prejuízo apenas no período da seca. Ela traz um pouco antes e depois já não é mais um pouco, mais alongado ainda o prejuízo. Você acabou de citar aqui que os fenômenos naturais, no aspecto tanto da seca como da enchente, ele tem um desdobramento pós-fenômeno, que são os prejuízos que ele deixa na agricultura familiar, no pescador, no patrimônio, na infraestrutura dos municípios. Na produção. Tudo isso tem desdobramentos. Exato. Que termina envolvendo soluções que o Estado, aí volta de novo, tanto o Estado brasileiro como o próprio Estado do Amazonas precisam dar soluções. Agora mesmo, recentemente, a Assembleia Legislativa votou um perdão aos financiados da FEAM que tiveram a sua produção aniquilada. Quer dizer, é uma iniciativa que o Estado faz que, de fato, abençoa essas pessoas, principalmente porque o desdobramento disso é um nome sujo, e a pessoa fica inviabilizada. Totalmente inviabilizada. E, com isso, a pessoa volta a ser um cidadão de primeira classe, primeira categoria, para poder seguir seu caminho. Tem um impacto, né, deputado? Tem um impacto. A verdade é que, principalmente no estado do Amazonas, nós temos desafios grandes e particularidades que poucos estados brasileiros têm, até pelo tamanho do estado do Amazonas e pela sazonalidade das realidades. Né? O que acontece no Alto Solimões não é o que acontece nem no Baixo Solimões. Imagina no Madeira, no Rio Negro, no Japurá, no Juruá ou no Baixo Amazonas. Exato. Então, cada coisa acontece no seu tempo e tem uma escala e tem um calibre, vamos dizer assim, diferenciado, que você precisa responder rapidamente e responder com eficiência. Exato. Então, eu quero aqui, aproveitando essa oportunidade, dizer à população do Amazonas que nós estamos trabalhando fortemente para que a população possa ter certeza absoluta que fenômenos naturais vão acontecer cada vez mais no Estado. No entanto, lá no Congresso Nacional, o Estado do Amazonas, a população pode contar com um deputado federal que conhece essa realidade no seu dia a dia, com a presença física
conversando com a população ao do vivo. Estado, ao vivo e a cores, Ao vivo. como eu sempre costumo dizer, prestando contas, ouvindo a população Isso. e anunciando boas novas. E como agora nós temos o privilégio de dizer que, por exemplo, a partir dessa parceria da Boas Novas com a Network, nós temos 61 rádios nos 61 municípios do estado do Amazonas, eu agora faço questão de, além de fazer as minhas reuniões para prestar contas, ouvir a população e anunciar também boas novas, recursos, etc., eu vou à rádio e, quando eu vou à rádio, eu costumo dizer, essa entrevista não é de Brasília. Eu estou aqui na rádio. Pessoalmente aí vai todo aqui mundo na lá. rádio. E ainda digo mais. E eu estou fazendo essa entrevista antes da reunião, para, se você tiver dúvida, corre na reunião, leva, que você vai me ver lá pessoalmente e muito aproveita bom. E leva lá muito qualquer bom. Registro. E até aproveita e digo, aqui são X horas. Se eu tivesse em Brasília, eu ia dizer... 1 hora a mais. 1 hora a mais, né? 1 hora a mais. E isso faz muita diferença para que você tenha capacidade de desenvolver atuação ou desenvolver um mandato que você dê aos munícipes, aos amazonenses, a resposta necessária em tempo real. De vez em quando frustra um pouco a gente. Eu vou citar agora, por exemplo, essa briga que a gente está enfrentando nesse momento para socorrer os nossos irmãos do Rio Madeira, principalmente de Humaitá, Manicoré e Apuí, às vezes deixa a gente angustiado, porque, na minha visão de mundo, o governo federal deveria responder em 48 horas qualquer que fosse a solicitação de um município que já tem o seu decreto de emergência reconhecido. Ou seja, quando o município decreta emergência e o Estado do Amazonas diz assim, eu reconheço, e o governo federal diz, eu reconheço, o Brasil precisa ter uma estrutura de resposta rápida. Entendi. E qual é a resposta rápida? Tá certo? Eu imediatamente começo a atender a população com aquilo que ela precisa. Exato. Imediatamente. E, obviamente, que no curso do enfrentamento da crise, vai se aperfeiçoando o que tem que ser repassado ao município. Exato. Tá certo? Mas não deixa de ir atendendo imediatamente e alguém que dê, inclusive, uma satisfação, porque a ansiedade mata e faz a gente sofrer. Então, um prefeito, por exemplo, que apresenta um plano de trabalho de R$ 1.700.000 para enfrentar uma determinada crise, e o governo federal aprova 600 mil, eu acho que não tem problema ele aprovar 600 mil, se repassar imediatamente e imediatamente dizer, olha, teu plano de trabalho está em análise, o que do teu plano de trabalho foi aprovado, nesse momento foi 600 mil, já vai para a tua conta, vamos continuar conversando amanhã para ver onde é que está o problema, a dificuldade, por que eu não aprovei o restante. Para viabilizar uma solução continuada. Quanto mais demora, mais aumenta o problema. Pronto. Acho até que isso deveria ser uma... E vai ser... Essa entrevista vai me provocar a fazer uma sugestão para o ministro Valdez, do MDR, e para o Volney, que é hoje o secretário nacional de Defesa Civil. Cara, faz um procedimento diferente, bora ver se a gente consegue. Até porque a quantidade de municípios que ficam em crise por fenômenos naturais no Brasil, durante algum período, não é 1.000, não é 2.000 cidades. Se for 200, dá até para fazer um sistema de call center que uma voz humana, não uma máquina, esteja em contato com o secretário de Defesa Civil do município e constantemente vá dando a ele a sensação de que ele não está só. Não, estou contigo. O ministro Valdez, que é da Amazônia, conhece muito bem as adversidades que temos, que é do Amapá, né? Poderia também, já tem essa compreensão. Vou te contar um exemplo do que aconteceu ontem. Ontem, o prefeito de Apuí, a vice-prefeita Dilma, prefeito Marquinhos e a prefeita Dilma me ligaram, deputado, nós estamos com a Defesa Civil do Estado aqui. O coronel Máximo estava lá, ou o representante dele. Estadual. Certo. E o nosso secretário de Defesa Civil do município. Mas nós estamos com uma série de dúvidas, porque o nosso decreto de emergência, exemplo de Apuí, ele é diferente do decreto de emergência de Humaitá. Por quê? Porque a nossa emergência ela não está se dando pela cidade alagada, ela está se dando pela quantidade de chuva grande,
pela alagação do Rio Madeira, que destruiu a BR-230, que é o único acesso para Papuí. Transbordou tudo ali. E levou os pedaços da estrada toda. Exato. Mas, no entanto, todos os nossos ramais, que são as vias de acessar a nossa produção, e as barragens de diversas propriedades rurais estão se rompendo. E quando se rompe uma barragem dessa, pode levar tanto um ramal, como também tem risco de vida. É uma complexidade grande. Então, terminou que o meu decreto de emergência, ele é um decreto para esse tempo que nunca teve um igual antes. E eu queria que tu me ajudasse. Como é que tu pode me ajudar, Diogo? Me dá 5 minutos. Liguei para o Volney, estava em Petrópolis, na crise. Lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro. Aquela crise que está tendo lá. Certo. Me atendeu, expliquei para ele, olha, só tem uma solução. Ele disse, qual é a solução, Silas? Vamos fazer uma reunião remota. Me dá um bom técnico, o técnico entra, atende eles, colocamos ele ao vivo lá, fazemos uma reunião, ele orienta, a gente aperfeiçoa o decreto de emergência, fica redondo para o entendimento do que eles precisam, e vocês e nós fugimos da possibilidade de o decreto ter erros que você diga, não posso atender porque está errado. E corrige-se. Topou ali, na hora. Pronto. Liguei, dei resposta ao Marquinhos. Vai entrar um técnico da Defesa Civil Nacional. Vocês preparem a reunião aí, tá certo? Entrou. Pegue o equipamento e a gente vai resolver isso. Moral da história. Isso era mais ou menos meio-dia, 16 horas, estava todo mundo reunido. O técnico de Brasília, através da TV. Pronto. Tá certo? Todos reunidos lá. Desenvolveram o decreto de emergência perfeitamente com a situação que eles estavam vivendo lá. E, se Deus quiser, de hoje até sexta-feira, portanto, até amanhã, o recurso já vai estar lá. O senhor já vai embarcar e vai acompanhar em loco lá do local. Não, eu passei agora na casa do senador Omar para dar um abraço dele e disse, senador Omar, eu vou te ligar de lá, como eu estou viajando, ele é coordenador da bancada, portanto tem mais acesso do que eu, liga aí que eu já quero anunciar o que vai ser liberado em nome da bancada. Muito seu bem. Nome. Esse é o podcast. Nós temos muitos assuntos, são 28 anos de atuação. Aí muitos se perguntam, o Silas ainda continua representando? Continua. Esses são alguns exemplos bem significativos que nós iremos trazer nesse encontro semanal no seu Notícias 10 com o deputado federal Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas, colega jornalista, radialista, atleta, porque não é fácil não estar subindo em avião, aterrissando, voltando, visitando áreas alagadas, reunindo em colônias de pescadores, enfim, uma série de atividades. Mas nós queremos agradecer nesse podcast de estreia e nós teremos muitos outros assuntos, né, para tratarmos aqui e levarmos a todos os nossos queridos colaboradores, nossos que nos acompanham, nossos seguidores, da atuação do deputado federal Silas Câmara. É sempre um prazer imenso e renovável aqui encontrá-lo, porque sempre tem história edificante, histórias que trazem mudanças para melhor para a população do Amazonas. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço e, obviamente, que não posso deixar de encerrar esse nosso primeiro podcast dizendo que eu sou o deputado federal Silas Câmara, eu amo o que faço e o Amazonas e o Brasil podem contar comigo. Muito obrigado. Até o próximo episódio com Notícias 10 com o deputado federal Silas Câmara.